Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você. Hoje nós vamos falar de um assunto que me chamou muita atenção, gerou algumas dúvidas, que é em relação à guarda do sábado ou à guarda do domingo. Eu assisti um vídeo de um pastor, do pastor Nicodemos, em que ele defende a guarda do domingo, porém com argumentos totalmente compatíveis com os argumentos católicos para a guarda do domingo. Eu vou compartilhar este vídeo com vocês. Mas eu fiquei muito assim, me perguntando por que alguns evangélicos guardam o sábado, como os adventistas, e outros o domingo, como os presbiterianos. E é uma pergunta sincera, que eu gostaria de fazer para você que está assistindo este vídeo e gostaria que você escrevesse nos comentários. Por que alguns guardam o sábado, outros guardam o domingo? E assim como o pastor Nicodemos, em seu argumento de defesa para a guarda do domingo, utilizou-se de argumentos totalmente compatíveis com a fé católica, em que ele pega Jesus, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, ou seja, a tradição, para defender o domingo. E aí me gerou uma outra dúvida. Por quê? Os evangélicos que guardam o domingo, o dia de descanso é o domingo e não o sábado, não acreditam na Eucaristia, sendo que o pensamento de um e de outro é totalmente compatível. É muito interessante este vídeo do pastor Nicodemos, me chama muita atenção, porque eu não queria utilizar talvez a palavra que me veio agora em mente, queria utilizar uma palavra mais amena, mas o pastor Nicodemos, ele talvez seja um dos grandes inimigos da fé católica aqui no Brasil. Eu não queria utilizar essa palavra inimigo, né, muito pesada, mas é um dos que mais atacam, não só católicos, mas evangélicos que não são da igreja dele, né, fortemente, ataca fortemente. E ele, para defender a guarda do domingo, utilizou-se de santos católicos. Os pais da igreja primitiva, que eu vou mostrar para vocês o vídeo, todos eles católicos. Ele pega os santos católicos para defender aquilo que ele pensa. Achei interessante. Eu vou compartilhar com vocês, mas depois deste vídeo eu queria muito. Se este vídeo tivesse 50 visualizações, eu gostaria que 50 pessoas comentassem. Por quê? Alguns evangélicos guardam o sábado, outros guardam o domingo, e porque os que guardam o domingo não acreditam na Eucaristia. Vamos assistir o vídeo aqui do pastor Nicodemos. Mas eu quero ler para vocês aqui algumas coisas. A lista é grande. Carta de Barnabé, do século 100, aliás, desculpa, século 100, do ano 100 depois de Cristo. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, após ter aparecido, subiu aos céus. A carta de Barnabé era um discípulo do apóstolo João. Ele escreveu essa carta famosa, onde ele diz já, no ano 100, que os cristãos já se reuniam no dia do domingo. Inácio de Antioquia, numa carta do ano 107. Não mais observamos o sábado, vivemos na observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Inácio de Antioquia, no ano 110, na sua carta aos Magnesianos. O cristão, deixando a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo. Justino Mártir, do ano 145. E no dia chamado domingo, todos, quer das cidades, quer dos campos, reúnem-se em um lugar. Leem a memória dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia, né? Trazem pão e vinho, dando graças a Deus. O presidente ora, o povo responde amém. Nós nos reunimos aos domingos porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo e porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Dionísio de Corinto, do ano 170, diz, na sua carta aos Coríntios, a igreja passou a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180, em certo dia, o primeiro dia da semana, nos reunimos, lemos e jejuamos. Orígenes, do ano 225, guardamos certos dias, como, por exemplo, o dia do Senhor. Anatório de Laodiceia, do ano 270, a festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no primeiro dia da semana. Constituições apostólicas do terceiro século, no dia da ressurreição do Senhor, não deixemos de nos reunir dando graças a Deus. Cipriano de Cartago, do terceiro século, quando, porém, Cristo veio, tudo em verdade foi cumprido, pela razão do primeiro dia, depois do sábado, será aquele em que o Senhor haveria de ressuscitar e vivificar-nos, dando a circuncisão do Espírito, assim também o primeiro dia chamamos dia do Senhor. E aqui a lista continua, eu não vou aborrecer vocês com citações dos pais da igreja, mas são centenas de citações em que os pais da igreja, nos seus escritos, muito antes de Constantino, eles dizem que os cristãos guardavam o domingo como sendo o dia do Senhor.
Então, pessoal, como nós vimos, alguns nomes, né, que o pastor Nicodemos citou, faltou aí alguma palavra para ficar mais correto, né? Mas ele cita Inácio de Antioquia, Justino Marte, Dionísio de Corinto, Bardessanes de Edessa, Orígenes, Anatólio de Laodiceia e Cipriano de Cartago. Todos católicos. Depois desse vídeo, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google e jogar, por exemplo, Inácio de Antioquia era evangélico, e vocês verão que não. O pensamento de Inácio de Antioquia, o que ele acreditava e defendia, é totalmente compatível com a fé católica. E o pastor Nicodemos, ele não cita Santo Inácio de Antioquia, né? Ele fala Inácio de Antioquia, até interessante. Mas são todos católicos. E ele utiliza destes caras católicos para defender o posicionamento dele, o ponto de vista. Agora, por que cargas d'água? Os evangélicos lá atrás, com Lutero, Calvino, já não deixaram claro que o que está na Bíblia é a guarda do sábado, portanto, nós que somos protestantes, protestamos contra a Igreja Católica, então nós não vamos guardar o domingo, porque os católicos guardam o domingo e nós acreditamos no que está na Bíblia. E a Bíblia é muito clara, devemos guardar o sábado. Me ache uma passagem da Bíblia em que está escrito que devemos guardar o domingo e não o sábado. Inclusive, quando diz que os apóstolos se reuniam no domingo, nem diz que eles se reuniam no domingo. Dizem que eles se reuniam, diz que eles se reuniam no primeiro dia da semana, ou seja, nem nome dá. O único dia que tem nome é o sábado. Este sim, a Bíblia cita. É o dia de guarda. É o dia de descanso. Mas por quê? Porque Lutero e Calvino não protestaram também, assim como eles protestaram contra a Eucaristia? É claro, Lutero, Calvino tinha pensamentos até diferentes em relação à Eucaristia. Um de forma mais amena, outro mais duro em relação a este pensamento. Mas por quê? Que em relação à Eucaristia eles abriram mão, mas não, o domingo não. O domingo a gente vai permanecer, já que a Bíblia é muito clara. É muito clara que devemos guardar o único dia que tem nome, o sábado. O outro, não. O outro eles chamam de primeiro dia. Se reuniu no primeiro dia, apareceu no primeiro dia. É claro, eu acredito no que o pastor Nicodemos disse aí. É o que eu defendo, é o que eu acredito. Mas está totalmente em comum acordo com a Eucaristia. Porém, quando o católico defende a Eucaristia e a transubstanciação, os evangélicos dizem que os católicos estão dando muitas voltas, que está citando a tal da tradição para defender algo que não é verdade. O maior dos sacramentos, a Eucaristia, os católicos dão muitas voltas para acreditar na Eucaristia. Nem é verdade. A defesa do domingo também me parece que o pastor Nicodemos está dando muitas voltas para acreditar que devemos guardar o domingo e não o sábado, sendo que a Bíblia é muito clara. Então, ficou esta dúvida. É sincera a minha pergunta para vocês. Por quê? Por que alguns evangélicos guardam o sábado, outros guardam o domingo? E por que estes que guardam o domingo não acreditam na Eucaristia? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.